Giuseppe Morello, considerado o mais poderoso chefe do início da máfia de Nova York, foi 2 vezes chefe da máfia e teve influência majoritária sobre as organizações mafiosas de Chicago e Nova Orleans. Nascido em Corleone, na Sicília, em 2 de maio de 1867, Giuseppe Morello e sua família Morello Terranova mudou-se para os Estados Unidos, próximo à virada do século XX. Os parentes se estabeleceram na cidade de Nova York, no Italian Harlem, em torno do Street East 107. Morello também fez algumas viagens para Nova Orleans e Chicago e se correspondeu com mafiosos em ambas as comunidades. Se uniu ao chefe do centro de Nova York, Little Italy, o mafioso Inácio Lupo, e mais adiante se casaria com a meia-irmã de Morello. A gangue Morello Lupo. Lupo se especializou em proteção, com o uso do método de extorsão chamado Mão Negra, La Manonera. A experiência de Morello com falsificação era grande. A violência fazia parte do seu negócio. Seu grupo diz ter assassinado dezenas de pessoas em uma propriedade próximo ao Italian Harlem, que ficou conhecida como o Assassinato Estável. Morello Lupo cooperavam com o chefe siciliano Vito Castelferro na importação de moedas americanas falsificadas sicilianas. Essas moedas foram fabricadas no meio das docas do Brooklyn. Rapidamente chamou a atenção do serviço secreto, mas Morello e Lupo se escondiam de forma inteligente e eficaz. A prisão dos companheiros de gangue levou ao assassinato de Benedetto Madonia, um incidente que ficou conhecido como o Assassinato do Barril. O assassinato anterior de Joey do Brooklyn, o DeGrusser Catania, também parece ter sido relacionado com a operação de falsificação. A sorte de Morello e Lupo caiu após um investimento de extorsão imobiliária que o fez perder muita grana, e agora precisavam produzir dinheiro para pagar os investidores. Nessa, em 1910, Morello e Lupo foram presos pelo serviço secreto. A década na prisão. Enquanto Morello e Lupo estavam na prisão, sua organização da máfia perdeu terreno para os rivais no Brooklyn e no Lower East Side. Morello perdeu um filho para a violência nas ruas. O meio-irmão de Morello, Nicholas, foi morto a tiros em 1916. Em 1920, Giuseppe Morello estava de volta a Nova York. Uma fonte afirma que ele se opôs e lutou contra o aumento da máfia de Joey Masseria. Essa afirmação faz pouco sentido, e seu proponente único conhecido é forçado a sugerir que Morello entregou a Joey Masseria 2 vezes em seguida, a fim de explicar parte da violência que ele diz que ocorreu durante a Guerra Civil da Máfia. Além disso, é difícil explicar a estreita relação entre Masseria e Morello apenas alguns anos mais tarde, ou a estreita relação contínua de Masseria e o meio-irmão de Morello, Círio Terranova. Morello foi à casa de Masseria quando Joey, The Boss, eliminou o chefe dos chefes, Toto D'Aquila, em 1928. Masseria decidiu que um elemento da Sicília conservadora, no novo mundo da máfia, estava se tornando rebelde. E ele tentou acalmar os rebeldes, ao anunciar que o bem respeitado Morello seria o novo chefe de todos os chefes. Em 1930, o assassinato de Morello em seu escritório de Nova York iniciou uma grande violência entre os governantes fantoches de Masseria, na máfia de Nova York, que se tornou a Guerra Castellamarese. Em 15 de agosto de 1930, Giuseppe Morello morreu, o fim de um dos mafiosos mais respeitados da cidade de Nova York.